Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou dar uma ajuda aqui. Eu vi um pessoal meio desesperado aí com a plotagem de elétrica, né? E o trabalho de INPR. Então vou mostrar alguns comandos aqui, alguns recursos para vocês que eu acho que podem ajudar bastante aí no desenho e nessa entrega de projeto, tá? Vou começar fazendo um círculo de 20, né? Só para mostrar para vocês aí o que a gente pode fazer de repente em relação à elétrica? Faz um círculo de 20, entra lá no Snap, OS, ó Senhor. Vou ligar essa opção aqui, ó, o quadrant, tá? O quadrant, por que eu vou ligar o quadrant? Para eu poder pegar esses pontos aqui, né? Ó, e fazer as linhas que vão pegar esses pontos, colocar aqui nessa posição, né? Feito isso, a gente vai precisar criar uma situação aí segura, né, para a gente locar os nossos textos. Então, o que dá para a gente fazer aí? Vou fazer um copy dessa linha, vou rotacionar ela 45. Temos aí uma diagonal, vou fazer um mirror agora, vamos dar um espelhamento dessa diagonal 45. O que eu quero? Eu quero usar esse midpoint aqui, ó, para alocar o nosso texto, tá bom? E a mesma coisa vale aqui para cima, né? Só que aqui em cima, no caso, não vai estar na diagonal, eu quero usar exatamente o centro aqui, né? Então vou fazer uma linha aqui só para marcar o ponto que vai ser o centro aí do nosso texto. Os textos no AutoCAD, eu vi muitos alunos fazendo com MT, porque a galera acaba vindo aqui, né? E a opção padrão, quando você clica aqui, é o MT, não é o DT. Então repara que quando você clica no botãozinho Text, ele traz o texto de single line. O texto de single line é 10 vezes mais rápido de editar e é muito mais simples de fazer. Então, para você ter uma ideia, vamos começar. DT é o atalho para ir direto no texto. Clica aqui, ó, onde vai ser o ponto de inserção. O AutoCAD vai perguntar então qual é a altura, ó, dá uma olhada aqui embaixo. Qual é a altura que esse texto vai usar? Eu vou começar com uma altura de 6. Se não tiver bom, depois a gente diminui. Aí o AutoCAD pede a rotação. 0 é para a direita, tá? E aí ele vai girar no sentido anti-horário. Então eu vou usar 0 graus mesmo, vou dar um Enter direto. E ele vai pedir que a gente insira então esse texto. Eu vou colocar aí a letra A para a gente marcar, né, um texto aí nessa posição. Então tá aí o nosso círculo de 20, o nosso texto que tem 6 de altura, só falta a gente locar ele centralmente. Então como é que eu coloco o texto de um jeito que esse quadradinho azul fique exatamente no meio dele? Né? Espera aí que meu gato dormiu em cima do meu computador. Biju, sai daí. Ó, então, MO é o atalho que acessa a janela de propriedades. Mó legal esse comando, mó legal. Lembra desse atalho, tá? Vou clicar em cima do texto, ele vai mostrar as propriedades do texto. E eu quero que vocês prestem atenção nesse campo aqui, que é o Justify do texto, a justificativa, é o lugar do quadradinho azul. Ao invés de left, que é a esquerda, que está na base, eu vou escolher aqui, ó, topo no meio, não, no meio, no meio, middle center. Quando eu escolho essa opção Middle Center, o texto vai ficar centralizado naquele quadradinho, como você pode observar aqui, ó, ele está perfeitamente centralizado. Nesse campo Height aqui, Height, a altura do texto, né? Então 6, não, vamos aumentar um pouquinho, vamos colocar ele com 8, por exemplo. Né? Não, dá para aumentar um pouco mais, vamos colocar ele com 9. Então pronto, ó, está alocado aí o seu texto com 9. Feito isso, a gente vai copiar esse texto, né? Vamos copiar ele do midpoint aqui, para o midpoint para cá, para o midpoint para lá, aquela interseçãozinha ali. Pronto, ó, nossos textos estão locados, a posição está bacaninha, ele é central. Qual que é a vantagem, né, do texto ter sido localizado centralmente? Quando você edita o texto, ED é usado para editar o texto, você clica em cima dele, ele vai engordar do meio para os lados. Então, mesmo que eu tenha que colocar dois números aqui, por exemplo, 02, né? Ele vai engordar do meio para fora. Ó, 02 aqui também. Vou colocar aqui em A, B, C, D. Né? Então ele cresce do meio para fora. Se eu der o ED e editar, né? É sempre do meio para fora que ele vai crescer. Aqui em cima, se você quiser, você pode aumentar um pouquinho, né? O tamanho do texto, ao invés de 9, vamos colocar 10, por exemplo. Ó. Né? Ele vai caber, isso vai depender muito de quantas letras vocês querem colocar aí dentro, nos circuitos e tal, o que vocês vão fazer. Se os números não estiverem cabendo, você precisar usar uma letra mais fininha, aí eu aconselho que vocês façam o seguinte. Entra no Style,
ST, é o Style. Esse é o comando que abre o editor de texto, né? Padrão. Então, no meu estilo padrão, standard, quer dizer padrão, ao invés da Arial, eu vou usar uma letra mais magrinha. Arial Narrow, por exemplo, Narrow em inglês quer dizer estreito. Arial Narrow é uma letra bem magrinha, bem estreitinha. Vou aplicar e vou fechar. Ó, repara como o 02 está muito melhor espaçado, né? Para que você possa comparar uma coisa com outra, eu vou criar um novo estilo de texto, vou fazer uma cópia do standard. Nesse novo estilo, eu vou manter ele como Arial, só para você ver um do lado do outro como é que vai ficar. Vou aplicar e vou fechar. Então esse aqui eu vou mudar o estilo dele para o estilo que eu acabei de criar, o Style 1. Pronto, ó, aqui é o Arial Narrow e aqui é o Arial normal. Então dá para ver bem a diferença, né? Como no Arial Narrow, o texto fica bem mais estreitinho. Se você quiser trabalhar com dois estilos, um mais gordinho, outro mais magrinho, né? Aí você trabalha com dois estilos, por exemplo, esse aqui Arial, esse aqui, opa, ED para editar, esse aqui Arial também, né? E esse aqui com Arial Narrow, que é Arial estreita, de repente para caber mais coisa, em algum campo que tenha que fazer caber mais coisa. Feito isso, gente, tua bolinha está pronta. A única coisa é a seguinte, ó, ela não pode ser maior que o projeto, né? Então, ó, tá com 40 metros aí de tamanho a nossa bolinha. Como que a gente faz para diminuir? Para diminuir ou aumentar qualquer coisa no AutoCAD, a gente usa um comando que chama Scale. O atalho do Scale é SC. A rotina do Scale é bem simples. SC Enter, ele vai pedir para selecionar os objetos. A gente pega essa galera toda. E aí ele vai pedir, e dá Enter, né? Ele vai pedir um ponto base para a escala. Vamos clicar num ponto qualquer aqui para ser o nosso ponto base. E a partir do ponto base, ó, ele vai aumentar ou diminuir o bloco. Mas a gente não vai clicar na tela, a gente vai digitar agora um fator de escala. Se eu quiser, por exemplo, 1/10 do tamanho que ele estava, o meu fator de escala, repara aqui na linha de comando, ó, Specific Scale Factor, eu vou colocar 0.1. Pronto, ó, virou 1/10 do que ele estava. Né? Se eu colocar uma cota medir agora, você vai ver que ao invés de 40 metros, ele está com 4 metros de tamanho. Né? Bom, ainda está muito grande, professor. Vamos dar um scale de novo. Então, scale mais uma vez, pega o carinha aqui, vamos colocar aí 0.1 outra vez. Pronto, ó, tá com 0,40 de tamanho. Né? Você quer menor ainda, você quer com 0,20, é só dar um scale de 0,5, ele vai ficar com 0,20. Né? Então, repara que o texto ele vai acompanhando o scale. Ó, a altura vai se ajustando, né? Aqui, ó, height. A altura vai se ajustando de acordo, né, com o scale que vai acontecendo. Aí vocês definem qual é o tamanho da bolinha que vocês vão usar e tal. Acho que depende do projeto se é mais apertado ou se é mais espaçoso, né? E aí essas bolinhas vão estar se espalhando aí em várias posições no projeto. A gente vai ter que ligar uma bolinha na outra, tá? Se acontecer da tua bolinha virar um polígono, às vezes acontece isso, né? O círculo se transforma em polígonos de vários lados, você regenera a tela com o atalho RE, que é o atalho do regen. Tá? Dá um regen Enter, os teus polígonos vão ficar todos bolinhas de novo. O jeito que a gente tem de ligar essas bolinhas uma na outra tem vários jeitos. Você pode usar o A, por exemplo, que é o atalho do arco, e aí você clica no centro de uma bolinha, clica no centro da outra, né? E usa o terceiro ponto aí para dar a curvatura, né? Fora, por exemplo. Então, isso garante para a gente que está passando exatamente no centro de cada bolinha. A única coisa é que você vai ter que dar um trim. Depois, né? TR Enter, quem vai cortar, Enter, quem é cortado, né? Cortou. Você tem também a opção de fazer o arco, a Enter, pegar o centro de uma bolinha, dar um clique fora e clicar no centro da próxima bolinha. Né? Também é um jeito, porque aí não vai sobrar a linha que nem aconteceu aqui em cima. De qualquer forma, você vai ter que entrar e vai ter que dar um trim. Né? É bacana porque você tem certeza que o arco está saindo do centro. Assim, isso acaba dando um casamento melhor do desenho. Às vezes, vocês vão ter circuitos demais. Tá? Se acontecer de vocês terem circuitos demais, você vai ter que usar uma spline. Uma spline é SPL, o atalho da spline. E aí a gente vai puxar do centro e vai clicando nos pontos onde essa linha vai sofrer um desvio e vai chegar lá no centro da outra linha. Né? Dá um Enter ou barra de espaço para terminar o spline, depois corta a pontinha dela e tal, e está resolvido. Tá?
Então, esses são os jeitos aí que a gente tem. Esse é o help da primeira parte de texto que eu vi durante uma das aulas e acho que de repente pode ajudar vocês. O pessoal está com muita dúvida também em relação à plotagem. Então, vamos ver aí como é que a gente faz a plotagem. Vamos fechar a janela de propriedades, abrir um projeto qualquer aqui. E aí, nesse projeto, eu vou criar uma folha A3. Tá? Então, como é que eu crio, né, uma folha A3? Você faz um retângulo, faz line. Né? Quanto que tem uma folha A3? Uma folha A3 tem na horizontal 0,42 e na vertical 0,297. Né? Então, 0,42, 297, traz para a esquerda, 0,42, né? E fecha, e está lá a sua folha A3. Essa é a folha A3. Repara que quando a gente plota o projeto 1:50, que a gente está reduzindo ele 50 vezes. Então, eu posso dar um scale, que é o mesmo comando que a gente usou agora há pouco, nessa folha e aumentar essa folha com o fator de escala de 50, para deixar a folha 50 vezes maior. Então, ao invés de diminuir o projeto 50 vezes, eu vou aumentar a folha 50 vezes. Feito isso, né, vou dar um M-Enter aqui só para mover. A gente move a folha, centraliza, tal, coloca, né, um negócio bonitinho que vai gerar a plotagem, tá bacaninha. E agora a gente vai plotar. Tá? Como que a gente vai trabalhar essa parte da plotagem? Plotagem, plot Enter ou Ctrl P. Espera aí que eu troquei a letra, pronto, tá certo, plot. Vai abrir essa janelinha, eu vou ajustar ela para o jeito que ela abre normalmente, tá? Ela abre normalmente desse jeito, assim. Impressora tá em nenhum. Pronto, é assim que essa janela abre. Então, não adianta nada você configurar a escala, tamanho do papel, se não tiver uma impressora. A impressora que a gente vai usar é DWG to PDF, tá? Toda versão de CAD mais nova, né, sei lá, de 2008 para cá, tem essa impressora aí dentro. Depois, paper size. Size é tamanho em inglês, paper é papel. Qual é o tamanho do papel que a gente vai usar? Vamos abrir essa lista e pegar o nosso papel A3. Vamos pegar aqui, ó, o ISO A3, tá? Então, pegou o ISO A3. O que vai ser plotado? É a tela, que é display? É o extents, que é um zoom extents? É o limits que a gente definiu ou é uma janela? Não, é uma janela. Eu vou escolher janela, vai aparecer um botãozinho aqui. Ó, vai levar a gente para o desenho, a gente faz a seleção aí da nossa folha, da janela. E o AutoCAD já sabe, né, que ele vai ter que desenhar. Nessa folha 3, vou dar um clique no preview só para a gente ver como é que está. Ó, opa, a folha está em pé, não está deitada. Vamos deitar a folha. Aonde que a gente deita a folha? A janela plot abre pequena. Repara que tem um botão bem pequenininho aqui, ó. Se você abrir ele, você pode escolher landscape, que é paisagem, né? Ou portrait, que é retrato. Então vou escolher landscape. Vamos dar um preview agora. Ó, que bonitinho, nosso projeto dentro do A3, né? Tá? Então assim, resolvemos aí a primeira parte, que é definir a plotter, né, a printer, a impressora, tamanho do papel, o que vai ser plotado, manda centralizar, liga essa caixinha, né, e aí na escala. A escala eu vou soltar a fit to paper, porque eu tenho que mexer nesses dois campos aqui. Tá? Nós estamos plotando do model, né, e no nosso desenho vale 1 metro. Aqui em cima a gente colocaria 1 metro, só que não tem metro, só tem polegada e milímetro. Então, 1 metro equivale a 1000 milímetros. Esse é o valor que vai em cima, tá? O valor embaixo é a escala que você quer. Você quer um para 100, você coloca 100. Você quer um para 50, você coloca 50. Você quer um para 30, você coloca 30. Então, pronto. Está escolhida a folha 3, na escala 1 para 50. Né? Aqui provavelmente vai estar em nenhum. Desculpa, na primeira janela que você abrir, vai estar none aqui. Vamos dar um preview, vamos ver como é que está. Ah lá que bacana. Tá nosso projeto dentro da folha, bonitinho, né? Vou voltar para cá porque ele não é colorido, ele é preto e branco, né? Então o que que a gente faz? A gente vem aqui e vamos criar um CTB novo para definir as espessuras. A gente vem em Start from Scratch, avança, dá um nome para ele, avança e conclui, tá? A gente só faz isso, só para criar o nome e associar ele aqui. Feito isso, a gente vai usar essa caixinha para editar as espessuras e as cores que a gente quer. São 3 campos que você tem que prestar atenção. Esses aqui são as cores dos seus layers. Esse campo color aqui é a cor que vai usar na plotagem, na impressão.
E line weight, aqui ó, embaixo, ó, é onde você tem as espessuras que você vai usar. Tá? Então eu estou usando fina, média e grossa. Né? No meu projeto, cor 1 é uma linha fina. Então o meu layer que tem a cor 1 vai ser impresso preto com uma espessura fininha, 0,15, por exemplo. Os meus layers com cores 2 e 3, eles são layers médios. Então eu quero imprimir eles em preto com espessura, eu usei 0,15 para fina, vamos dobrar, 0,30 para médio. O meu layer grosso está usando a cor 5, eu quero imprimir ele preto. Se eu usei 0,15 para fina, 0,30 para médio, 30 é o dobro de 15, e a gente vai para a próxima, que é o dobro de 30, que é o 60. Sempre essa regra, tá? Fino, médio, grosso. Uma é o dobro da outra, que é o dobro da outra. Salvar e fechar aqui em cima, né? Não adianta você configurar aqui se você não mandar ele usar, ó, plotar, usando plotar com estilos de plotagem. A gente acabou de definir um estilo de plotagem. Se esse campo estiver desligado, toda alteração que a gente fez aqui, quando você der um preview, por exemplo, ó, não vai aparecer. Tá vendo? Não foi associado. Então, não basta criar um estilo de plotagem. É preciso dizer para o CAD que a gente vai usar um estilo de plotagem para plotar. Quando a gente der um preview agora, você vai ver que está tudo preto de acordo com aquelas características que a gente definiu lá. Né? Se eu aproximar aqui e der um zoom, você vai ver que a linha da cota está fina, a linha das esquadrias da porta da janela está média e a linha da alvenaria está grossona. Tá? Então, fino, médio, grosso. Vou voltar para cá. Não sei se vocês podem fazer plotagem colorida, ou se vocês quiserem dar algum destaque, por exemplo, eu vou pegar meu layer de cota só para mostrar para vocês. Meu layer de cota usa cor 1. Eu quero que o layer que tem a cor 1 seja impresso, deixa eu ver, vermelho. Pronto, eu quero que ele seja impresso vermelho. Então, aqui é a cor do layer, aqui é a cor de impressão. A hora que eu salvar e fechar, der um preview lá, ó, o que vai acontecer? Ó, o layer que é vermelho está sendo impresso na cor vermelha, tá? Então, gente, é simples assim, tá? Cuidados que vocês têm que tomar. Às vezes você vai mandar plotar, ele vai aparecer menor na folha, tá? Isso às vezes acontece, porque a folha ISO, ela tem margem. Então, se você quiser colocar o retângulo que é a volta da folha, você vai ter que usar uma família de folhas, que é essa aqui, ó, uma família que chama Full Bleed, tá? Full Bleed é tipo margem zero, folha sem margem. Então, vou selecionar Full Bleed, vou dar um preview. O que você vai reparar? Se a gente chegar bem no cantinho da plotagem aqui, ó, você vai ver que tem uma linha preta, né, do contorno da folha, e essa linha preta vai sair na impressão. Beleza? Tá? Esse é o cuidado aí que vocês têm que tomar. Feito isso, gente, salvar alterações para ele gravar a impressora, tamanho do papel, que definiu, qual que é a escala, qual que é o CTB. Tem que estar ligado essa opção, salvar alterações para o layout, né? Manda um OK, escolhe um lugar onde você vai salvar teu PDF, salva, né? Ele vai criar o PDF para você. E aí, dependendo da configuração de alguns computadores, ele já vai abrir direto, né? O Adobe Reader, por exemplo. O legal do Adobe Reader é que ele permite também layers, né? Então, se você quiser esconder as cotas, por exemplo, você consegue. Se você quiser esconder texto, você consegue e tal. É bacana para mandar arquivo para o cliente, né? O cliente normalmente não tem AutoCAD. Tá? Então está gerado o PDF. A vantagem do PDF, não importa qual é o equipamento de impressão que o cara tem na gráfica. A tua impressão sempre vai sair perfeita, sabe? Com as espessuras que você configurou e tudo mais. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham aí gostado e que vocês aproveitem essa ajuda aí, tá bom? Eu me despeço aqui com um sorriso de bom trabalho para vocês. Um abração, tchau, tchau.